Segunda aula, módulo pensamento. Você a partir de agora vai começar a compreender como é que funciona o seu viés cognitivo negativo. Bom, para você entender por que a sua mente tende a gravar mais, a se emocionar mais, a perceber mais o lado negativo da vida, o lado negativista, tristonho, depressivo, é porque é muito simples. No decorrer da nossa evolução humana, nos milhares de anos atrás, né? Os nossos antepassados, nossos ancestrais, eles viviam num mundo meio que perigoso. Você acha que hoje é perigoso, mas aquele mundo de lá, apesar de não terem muitos assaltos ou sequestros ou terroristas, era um mundo bem pior. Você tinha vulcões, tigres dente de sabre, N insetos e animais, plantas venenosas, tribos rivais poderiam invadir a sua área, o seu território e matar você, matar o líder, roubar as mulheres e as crianças como escravas sexuais ou escravas de produtividade, enfim. E tendo esse tipo de realidade, os humanos, os humanídeos, os humanoides, de um modo grosseiro falando, mas para que fique bem simples a sua percepção, foi percebido que aquele que sempre olhava para o lado pior, o lado negativo da coisa, ele tinha uma chance maior de sobreviver. Afinal de contas ele percebia, pô, se eu subir nessa árvore e eu cair, um tigre pode me pegar. Se eu andar aqui na savana sozinho, uma outra tribo pode me capturar. Se eu for sair para caçar à noite, os coiotes podem comer a minha pele. Eles podem fazer um banquete de mim. Se eu não tomar um cuidado na floresta onde eu piso, eu posso pisar num animal, ou posso pisar numa planta que pode ser venenosa. As cobras ficam em locais úmidos e cheios de plantação rasteira. Então são N informações que foram sendo somadas na mente dos humanos e foram passadas de forma a codificação cerebral, né, a percepção cerebral daqueles que tinham o maior viés cognitivo negativo, aqueles que percebiam que algo de horrível ou ruim pudesse acontecer. Esses que tinham essas características foram repassando os seus genes, segundo aí até mesmo a aplicação da teoria da seleção natural darwiniana. E essas pessoas, com essa naturalidade de percepção de que algo ruim pudesse a qualquer instante ocorrer, eles prevaleceram e veio chegar até agora. E aí acaba acontecendo um problema, um paradoxo, visto que hoje nós não temos aí nenhum tipo de problema quanto aos tigres dente de sabre e ataques na maioria dos países, né, de tribos rivais, e de outros animais. A gente consegue consumir nossa própria comida. E você até tem um reflexo aí em você mesmo, por exemplo, quando você pega aí o excesso de gordurinha na papinha, excesso de gordurinha aqui no abdômen, é o quê? Resultado disso aí, resultado de uma alimentação escassa, fazendo com que o corpo se adaptasse a quanto tivesse mais acesso ao alimento, ele arquivasse, ele guardasse essa quantidade de alimento em forma de gordura, para quando viesse aí as temporadas de baixa alimentar, o seu corpo pudesse alimentar. Quando você estivesse de jejum de proteína, jejum proteico, né? Jejum de carboidratos, enfim, e você só tivesse acesso à água. O seu corpo é preparado para isso. Por isso que você engorda tanto, por isso que você percebe só o negativista. Então, o que ocorre? Você acabou de entender como que funciona o viés cognitivo negativo. E mais interessante que esse viés somado agora a uma vida de gerações agora mais voltada à tecnologia, televisão, N aplicativos, como eu já falei na primeira aula, a todo o emaranhado de conhecimento, mensagens do WhatsApp, pessoas, você percebeu que isso está gerando em você, éramos para ser a geração de realizadores, a geração da informação, mas não. Estamos sendo a geração de pessoas com problemas psicológicos, problemas sociais. Existe um estudo que afirma que até 2030, se nada for feito, cerca de 80% da população sofreu ou já sofrerá de algum tipo de distúrbio de ansiedade. Leves, médios ou graves ou gravíssimos. Ou seja, é quase que inevitável. Então, se você estiver hoje reunido com 10 pessoas, você e mais uma não vai ser essa pessoa, ou você será uma pessoa com mais 7 que terá esse problema e apenas 2 não terá algum tipo de distúrbio de ansiedade, seja ele leve, médio, grave ou gravíssimo. Ok, tubarão, isso é interessante. Existe então esses 70 mil pensamentos diários, sim. É muito provável que você esteja aí vivendo. Se você é uma pessoa que não consegue se conectar consigo mesmo, não consegue passar um tempo sem ficar olhando o celular, não consegue passar um tempo sem ver as notificações, não consegue se contentar para uma leitura, não consegue se contentar com o momento presente, tomar um café tranquilamente, tem que fazer outras coisas,
você está sim, provavelmente, sofrendo de SPA. Você está com a síndrome do pensamento acelerado, que é a soma do seu viés cognitivo negativo a esse emaranhado de informações diárias, instantâneas, o tempo todo. Aconteceu no Japão agora, você já sabe aqui, o terremoto aconteceu lá, você, nossa, olha só. Então isso vai gerando esse pânico na sua mente. E como a sua mente tem um viés cognitivo negativo, ela tem a chance maior de gravar, de mentalizar, de memorizar aquilo que é mais trágico, aquilo que é mais triste para você. Ok. E o que isso pode gerar? Isso pode gerar depressão, ansiedade, tristeza, dificuldade de agir, apatia, uma bioquímica cerebral inferior, uma bioquímica cerebral de propensão à depressão, à tristeza, à não realização, a cansaço. Você se sente cansado, você dorme uma noite de sono inteira e percebe que você está cansado. Você não descansa mais quando você dorme a noite inteira. Ou você deita e não consegue dormir. Bom, é importante você entender então que você tem um viés cognitivo negativo e que você tem a SPA, que é essa teoria percebida e descoberta pelo Dr. Augusto Cury. Existe como combater isso? Existe algum meio? Existe. Então, nas próximas 2 aulas, você vai ter estratégias para que você pare de ter pensamentos e comece a pensar. E mais importante, você vai começar a doutrinar esses pensamentos para, de uma forma positiva, você reprogramar a sua mente, para que cada vez mais você tenha não apenas esse lado perceptivo da vida belo, falacioso, mas o lado real, de que a vida é sim bela, ela precisa e merece ser apreciada, e que você vai ter energia de agir, visto que ter apenas pensamentos negativos, e quando você sofre disso, você perde energia, você fica em baixa energética, e você tem dificuldades de realizar. Então até a próxima aula.